aí o teu servo, Senhor, esta hora, debaixo, Senhor, da tua presença. Pai, usa ele, meu Deus, conforme o teu querer e a tua vontade. Pai, que o Senhor venha falar, meu Deus, aquilo que necessitamos ouvir. Pai, em nome de Jesus, guarda, Senhor, a casa dele, a família. Pai, repreende, Senhor, todo projeto, toda artimanha, Senhor, do adversário. Pai, surpreende, Senhor, o teu servo, Senhor, esta hora. Pai, porção dobrada do teu Espírito. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, usa ele, meu Deus, da forma, Pai, que o Senhor quer usar nesta noite. Meu Deus, quando ele pegar, meu Deus, esse microfone, Pai, que ele suma, Pai, o Senhor apareça. Meu Deus, que ele diminua, Pai, o Senhor cresça na vida do teu servo. Pai, eu não sei, meu Pai, o que ele tem colocado, meu Deus, de joelho dobrado diante da tua presença, mas eu te peço essa noite, Pai, ouve, meu Deus, e responde, meu Deus, a oração do teu servo, e só quem crê bate palma e dá glória. Aleluia. Meus irmãos, o Pai do Senhor. Meus irmãos, o Pai do Senhor. Glória a Deus. Pronto. Você está feliz? Sem perca de tempo, abre a sua Bíblia comigo. Na primeira carta escrita por Pedro, no capítulo 1, do versículo 13 ao versículo de número 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao versículo de número 16. Enquanto você localiza o texto sagrado, eu quero tributar e agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele me faculta de fazer uso da exposição de Sua palavra. Louvar a Deus pela vida dos pastores e anjos dessa igreja. Que Deus os abençoe de uma forma especial, tá? O pastor se disponibilizou a entrar naquele rally para me buscar, né, pastor? Deus lhe abençoe, tá? O senhor, a pastora, sua casa, família, ministério, de uma forma especial, tá? Quero louvar a Deus pela vida. Eu acho que só viu o primeiro nome, da Liz, né? Glória a Deus. Eu estou lembrando de ti. Louvou lá no Alex, não foi? Glória a Deus. Deus lhe abençoe, tá? Sua casa, sua família, seu ministério, toda a igreja presente aqui. Amém? Quantos encontraram, digo amém. Está escrito assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Glória a Deus, aleluia. Tome seu assento, por favor. O texto em que acabamos de ler vai se tratar acerca de uma das exortações, de uma das direções mais lindas na lição da Bíblia Sagrada, porque Pedro, usando essa referência, ele vai usar a referência que Moisés escreveu, se não me falha a memória, no livro de Levíticos. Porém, entenda uma verdade: quem foi Pedro? Eu quero fazer um pano de fundo para essa mensagem, para falar primeiro desse personagem chamado Pedro. Ele hoje, para nós, está nos trazendo uma direção e uma exortação em amor. Porém, Pedro foi aquele que abandonou a tudo para servir e para seguir a Jesus. Pedro, ele foi o primeiro pastor da igreja, quando a igreja começa a crescer em Atos dos Apóstolos. Mas Pedro também foi aquele
que em Mateus capítulo 16, versículo de número 18, Jesus olha para ele e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entenda uma verdade: a igreja não está fundamentada, a igreja não está alicerçada no Pedro da confissão, mas a igreja está alicerçada na confissão de Pedro. Escute isso. Alguém aí fora que pensa que a igreja está alicerçada em Pedro, isso é mentira. Porque quando Jesus ele fala: tu és Pedro, no grego Petros, pedra pequena, sobre esta pedra, rocha grande, Jesus está dizendo: eu edificarei a minha igreja. Entenda bem, Pedro é aquele que vai passar pela primeira tempestade. Em Marcos capítulo de número 4, a partir do versículo de número 35, e vai ficar com medo de padecer e de morrer. Porém o mesmo Pedro, Mateus capítulo de número 14, a Bíblia diz que depois que João ele é decapitado, Jesus chama os discípulos. Chamando os discípulos, ele vai orar à parte em um monte. Os discípulos entram no meio do mar. E entenda uma verdade: Pedro no meio do mar com os discípulos vão passar pela segunda tempestade. Passando eles pela segunda tempestade, pode tirar o fundo, pode. Isso, tá ótimo. Glória a Deus. Na segunda tempestade, entenda bem. Aqui, escute isso: Pedro vai olhar para Jesus, porque eles pensavam ser um fantasma. E o texto vai dizer que agora ele vai ter a certeza que é Jesus, pedindo a Jesus que ordene ir até ele. Jesus vai dar uma ordem, vai chamá-lo no meio da tempestade. E o texto vai nos contar que agora Pedro sai do barco e vai caminhar por cima das águas. E eu pergunto para você: ele caminha por cima das águas quantas vezes? Repita comigo: duas. Não, porque tem gente que pensa que é só uma, é duas. Indo e voltando. Porque Jesus não trouxe Pedro no colo, Jesus não trouxe Pedro nos braços. Porém, escute isso: ele vai receber a chamada no meio da tempestade. E eu pergunto para você: o que é mais forte, o vento ou a chamada? Mas por que ele afunda? Porque ao invés de ele fixar os olhos na chamada, ele olhou para os ventos que estavam batendo no seu lado. Então a primeira palavra dentro dessa introdução que eu quero liberar para a tua vida é: para de olhar para os ventos, para de olhar para as tempestades, porque mais forte, mais firme é a chamada daquele que te chamou. Entenda uma verdade: na ida ele vai com a chamada, e ele começa a afundar, porque ele só tem a chamada. Mas na volta, o texto nos diz que ele vai voltar e vai passar pelo mesmo lugar que começou a afundar, e não afundou mais. Por quê, pastor? Porque ele está com a pré. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Você pode errar em outra área, mas na mesma você não erra mais. Você pode afundar em outra área, mas na mesma você não afunda mais. Você pode falhar em outra área, mas na mesma você não falha mais. Por quê, pastor? Porque a presença vai te dar estabilidade, a presença vai te dar alicerce, a presença vai te dar segurança, a presença vai te dar força, a presença vai te dar firmeza, a presença vai te manter de pé no meio das lutas. Vai, escute, Pedro foi aquele que no dia que Jesus olhou para ele e disse: vocês todos vão me deixar, porque importa que o Filho do Homem venha padecer e ser entregue nas mãos dos salteadores. Pedro olha e diz: e eu dou a minha vida por ti. Jesus olha para ele e refuta ele dizendo: antes que o galo cante, tu vai me negar 3
Interessante, senhoras e senhores, que Pedro, da porta para dentro, ele está no fogo, mas da porta para fora ele nega Jesus. Vou repetir isso aqui para você, tá? Da porta para dentro ele está da porta para fora ele está negando do que adianta. Da porta para dentro está no fogo, e da porta para fora está negando a Cristo. O que tem de gente hoje dessa forma? Da porta para dentro é crente, da porta para dentro é luz, da porta para dentro é bênção, da porta para dentro é sal, da porta para dentro ele é exemplo, é modelo, mas da porta para fora ninguém sabe se ele é crente ou não é. Ninguém sabe se ele é luz ou é trevas, se ele é santo ou é profano, se ele é sal ou é caramelo da terra. Deus está dizendo para alguém aqui: se é santo aqui, tem que ser santo lá. Daqui a pouco eu chego aqui, olha para cá. Ele nega Jesus, porém, entenda uma verdade, João capítulo 21. Agora Jesus vai restaurar a Pedro, trazendo fogo, o mesmo cenário que ele nega. Jesus também vai trazer a sua memória, dizendo: no mesmo ambiente que tu me negou, é o mesmo ambiente que eu vou restaurar a tua vida e a tua chamada. Apacenta as minhas ovelhas. Escute isso. Pedro agora, entenda bem, ele nega Jesus, para em Atos capítulo 3, ele vai pregar contra a negação. Então quer dizer que ele está pregando contra aquilo que um dia ele já praticou. Porque a minha geração hoje é assim: se você cair uma vez, aí hoje você está de pé, alguém diz que você não pode pregar mais naquilo que você caiu. E pela Bíblia nós temos respaldo para pregar contra aquilo que um dia nós praticamos e hoje nós deixamos de praticar. Escute isso, por favor. Entenda uma verdade, que aqui agora Pedro, em Atos capítulo 3, ele vai lembrar do que Jesus fez por ele. Por quê? Porque ele vai estender a mão para quem está caído. Só estende a mão para quem está caído quem um dia precisou de uma mão estendida para ficar de pé. Não, vou repetir isso aqui para alguém, tá? Só estende a mão para levantar quem está caído quem um dia precisou de uma mão estendida para ficar de pé. Então, meu filho, se você precisou de misericórdia, para de julgar, para de condenar, aleluia, aqueles que estão caídos lá fora. Quem está caído não precisa de julgamento, quem está caído não precisa de dedo apontado, quem está caído precisa de uma mão estendida para colocá-lo de pé novamente na obra de Deus. Escute, eu lembro de algo que aconteceu há um tempo atrás. Não vou falar o nome por questão de ética. Um amigo meu, tinha uma senhora lá em Fortaleza que eu mandava fazer as minhas blusas, minhas calças. E eu fui buscar umas blusas minhas, pastor. Eu cheguei lá, esse amigo meu estava lá. Ele já estava fora de casa, estava com um bolso cheio de cocaína, bebendo. Ele me viu, quis baixar a cabeça. Na forma que ele me viu, quis baixar a cabeça, eu fui até ele. Eu dei um abraço nele, ele olhou para mim e disse: tu pode me abraçar com mais força? Eu o abracei, ele olhou para mim e disse: hoje eu estou assim, e muitos passaram por mim, viraram o rosto, mas eu estou precisando de uma palavra. Estou fora de casa, briguei com a minha esposa, eu dei uma palavra, abracei e orei por ele. Naquele mesmo momento, passou algumas senhoras, crentes, olhou para nós e virou o rosto. E eu, meu Deus, aonde está a compaixão e a misericórdia dessas mulheres? Daqui a pouco soa e chega no meu ouvido que eu estava fazendo a mesma coisa que ele, só porque eu estava abraçando ele. E eu, olha aí, eu sabia que isso ia acontecer. Aí eu vi algo na Bíblia interessante,
que tem momentos que Deus gosta de queimar o nosso filme. Sabe por quê? Para ter o prazer de levantar alguém, vai ser necessário às vezes você se aproximar de quem está caído. Passou-se 1 ano, eu não tinha mais visto ele. Quando eu fui ver, já vi na internet. Fazendo o que, pastor? Na igreja, no altar, pregando a palavra de Deus. Valeu a pena, irmão. Alguém falar, já estou acostumado, estou mais nem aí para isso. Escute, entenda bem, Pedro, esse que uma hora estava caído, mas foi restaurado, agora ele está exortando a igreja em amor. Exortação não é bater, exortação não é espancar, porque se eu bato na igreja, o dono da igreja vai bater em mim. Preguei domingo agora e falei que cajado não é para bater, cajado é para resgatar quem está caído. Escute isso, por favor. Aí agora, Pedro começa dando alguns ensinamentos no versículo de número 13, dizendo: cingi os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Olha para cá. O que é cingir? É preparar o vosso entendimento, esperando na graça. Aqui tem 2 pontos: preparação de mente e confiar na graça. Entenda bem, preparar o entendimento. Por quê? Entenda isso. Estava falando com a minha sogra hoje, ela está na minha casa, eu estava conversando com ela. Se tu mudar a tua mente, tu vai mudar a tua vida. Como assim, pastor? Paulo disse à igreja aos romanos: transformai-vos pela renovação do vosso. Olha para cá, eu vou te provar na Bíblia, tá? O povo de Israel, quando está saindo do Egito, o que Deus fala para Moisés? Porque clamas a mim, diga ao povo que... Não tem nada errado aqui não, irmão? Diga ao povo que... Mas escravo não marcha, só marcha quem é soldado. Para Deus, eles não são escravos. Para Deus, eles são soldados. Mas sabe qual é o teu problema? Que tu não assume a posição de quem de fato tu é em Deus. Deus está dizendo: pare de se comportar como escravo. Pare de se comportar como cativo. Hoje eu mudo a tua mente para mudar a tua vida. Tem gente que não se apodera daquilo que Deus entrega. Tem gente que não se apodera daquilo que Deus dá. Tem gente que não se apodera daquilo que Deus faz. Tem gente que não se apodera daquilo que Deus promete. Você não é apenas vencedor, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas você tem que ter a sua mente pautada naquilo que Cristo já falou e já liberou ao teu respeito. Irmão, vou te ser sincero, olha para cá. As bênçãos que eu e você precisa já foram liberadas nas regiões celestes. Tu não toma posse por quê? Aleluia, Deus. Porque a tua mente está cativa. Eu preciso fazer, irmão. Oh, Jesus, vou ter que entrar nisso aqui. Irmão, bênçãos são presentes, igual a salvação é presente. Aquilo que tu faz para alguma coisa para receber em troca não é presente, é recompensa. É diferente. O que Deus tem para nós, Ele já liberou nas regiões celestiais. Através de quê, pastor? Através do sacrifício na cruz do Calvário. Escute isso. É aqui que eu vou chegar na graça. Ele manda primeiro preparar o entendimento. Irmão, por que Deus coloca Moisés, tira do Egito, do meio do povo, claro, e coloca no palácio? Porque escravo não liberta escravo. Não, eu vou repetir isso aqui para tu, tá? Daqui a pouco a gente chega na santidade, mas tem paciência. Escravo não liberta escravo, irmão.
Só liberta alguém quem é livre e quem é príncipe. Você é príncipe, você é princesa de Deus. E Deus quer usar você, e através de você Ele quer primeiro livrar, Ele quer primeiro libertar a tua casa, a tua família, a tua vizinhança, teus amigos, trabalho, faculdade, aonde tu colocar a planta do teu pé, a palma da tua mão. Deus quer trabalhar através da tua vida. Então entenda uma verdade: se você foi alcançado por Cristo, você não é mais escravo, você é livre. Livre. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é livre recebe essas três características de Cristo: caminho, verdade e vida. Como, pastor? Sai de vielas e vem para o caminho, sai da mentira e vem para a verdade, sai da morte e vem para... E ele vai dizer assim, ó: conhecereis e a verdade vos segura. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Daqui a pouco eu chego aqui, olha para cá. Entenda bem. Aqui, o caminho, verdade e vida é o templo. Pórtico para o átrio para o lugar santo, e santo para o santo dos santos. Tinha uma porta em cada lugar. A primeira porta era chamada de caminho, a segunda de verdade e a terceira de vida. Para chegar no santo dos... Porque é impossível alcançar a santidade de Deus se não passar pelo caminho, se não viver a verdade e se não receber a vida que Ele tem. Escute isso, por favor. Aí agora, Jesus, Ele vem através da graça, porque o que está escrito em Tito 2:11 vai dizer que a graça de Deus se há manifestado. Não é manifestada, é manifestado. Quem é a graça? Jesus, fazendo-se salvador a todos os homens. Entenda bem, a graça veio não apenas para perdoar pecados. Romanos capítulo 6, versículo 14. Se quiser abrir a Bíblia, abre aí, por favor. Eu vou abrir com você também. Glória a Deus. Romanos 6 e 14. Olha o que está escrito aqui: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça. Que é isso aqui, pastor? Olha para cá. Quem vive debaixo da graça, a graça não é apenas o poderio para perdoar pecado. A graça também é o poderio para te fazer vencer. Que é isso, pastor? Segura. Alguém lá fora olha e diz assim, ó: vocês são tudo preso, quem é livre aqui é nós. Aí nós daqui para lá a gente refuta dizendo: quem é livre somos nós, e presos são vocês. Por quê? Nós somos tão livres, mas tão livres, que a gente pode pecar, mas nós não queremos pecar. Quer ver? Pergunta para um viciado em cocaína se ele consegue passar um dia sem cheirar. Pergunta para alguém que é viciado em crack se ele consegue passar um dia sem usar o cachimbo. Pergunta para um alcoólatra se ele consegue passar um dia sem colocar álcool na boca. Agora pergunta para nós: se para a gente ser feliz, a gente precisa fumar, mentir, prostituir, beber, usar droga. Nós não fazemos, não é porque nós não podemos. Nós não fazemos, é porque fomos alcançados pela graça. E a graça é o poderio para nos fazer vencer o pecado. É mais ou menos assim. Vamos lá, alguém te chama para beber, aí tu diz: eu até posso beber, mas eu não quero. Por quê? Porque eu fui alcançado. Não, vamos trair o esposo. Não, eu até posso, mas não quero. Por quê? Porque eu fui alcançado.
Pela graça. Vamos mentir? Não, eu não posso mentir. Por quê? Porque eu fui alcançado pela graça. E a graça é o poderio para me fazer vencer o pecado. Deus está dizendo para alguém aqui, aleluia, a graça vai te capacitar para você não pecar mais. Deus está dizendo pela minha boca para alguém aqui, no princípio da mensagem, se prepara, eu estou te capacitando, te fortalecendo e te ensinando a vencer o pecado. Aleluia. Falar de pecado em alguns lugares parece que virou pecado. Porque tem um lugar por aí que não vai mais não. Falou de pecado, meu filho, todo mundo vai embora. Mas aqui não, meu filho. O evangelho, o pastor já falou aqui. Se o evangelho não te confrontar, não é evangelho de Cristo. Olha para cá, por favor. Aí Pedro continua falando. No versículo de número 23. Aliás, meu Deus. No versículo de número 14. Como filhos obedientes, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Olha para cá. Primeiro, como filho obediente. Segundo, não se comportando como vocês se comportavam nas concupiscências no tempo da ignorância. O que é concupiscência, irmão? Hã? Não, o senhor não vale, né? Não, o senhor não vale. Bora lá, irmão. O que é concupiscência? Desejo incontrolado de pé, desejo incontrolado da carne, sim ou não? Segura. Por que primeiro ele fala da graça para depois falar da concupiscência? Porque sua graça te dá força para tu vencer a vontade da tua carne. Segura aí, olha para cá. Como assim, pastor? Me prova na Bíblia. Vou te provar na Bíblia, tá? José, a mulher de Potifar, todo dia buzinando no ouvido dele. Rapaz bonito, rapaz formoso, deita comigo. Tem ninguém vendo, tem ninguém observando. Aí ele olha e diz: o homem pode não ver, mas o meu Deus está vendo tudo. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão por todos os lugares, contemplando quem é bom, contemplando quem é mau. Ninguém escapa diante dos olhos do Senhor. Trevas e luz para Ele é a mesma coisa. Dia e noite para Ele é a mesma coisa. Entenda, ela agora vai chamar ele para deitar. Ele não quer, foge, ela arranca a veste. Mas eu te pergunto, José fugiu da mulher ou fugiu dele mesmo? Irmão, não tem carne forte para pecado, meu filho. No dia que o pecado te afrontar, foge dele. A única coisa que a Bíblia manda tu fugir é da aparência do mal. Pecado não se enfrenta, pecado se foge. Ela arranca a túnica, ele diz: arranca a minha túnica, mas não toca no meu caráter. Por que, pastor? Tem algo que eu carrego comigo. Cuide do seu caráter e Deus cuidará da sua reputação. Santidade não é o que tu faz para todo mundo ver. Santidade é quem tu é quando ninguém te observa. Eu vou ter que entrar aqui, tá? Eu vou adiantar isso aqui. Quem é você da porta para fora? Quem é você no celular quando ninguém vê? Quem é você no trabalho? Não, vou melhorar, só para ver se tu dá glória, tá? Alguém na tua casa sabe que tu é crente? Tu tem dado testemunho de crente? Porque santidade não é se afastar do pecador. Santidade é se afastar do pecado. O que é santidade, pastor? Ser santo é ser separado. É eu estar no mundo e o mundo não está em mim. É eu andar no meio da contaminação e não se contaminar com ela. É eu andar no meio da corrupção e não se corrompido. Deus está dizendo para alguém aqui: eu vou te dar força pela minha graça. Aleluia.
para você vencer as tentações da tua carne. E olha a outra qualificação característica. Como filhos não podia ser só como filho. Por que obediente? Porque obediência não é fazer o que eu quero. Obediência é o mesmo sem gostar, sem querer, eu continuar fazendo por honrar a Deus. Agora não dá glória, né, irmão? Eu sabia que a mensagem não ia produzir muita glória. Olha para cá. Olha para cá. O bom é quando mexe por dentro. Aleluia. Escute isso, por favor. Geralmente, nós queremos ser filhos. Mas quando se trata de obedecer, aí já é um degrau que a gente quer colocar em empecilho ou dificuldade. A obediência é o que eu faço sem gostar. É algo que eu faço sem querer. É algo que eu faço torcendo a boca. É ou não é? Quem é mãe aqui? Quando tu manda o filho fazer o que ele não quer, ele vai chorando. Ah, não vai? Torce a boca, sim ou não? Mas faz. Por quê? É igual nós, meu filho. Por quê, pastor? Irmão, o pecado é ruim ou é bom? É bom, meu filho. Se eu falar para tu que é ruim, eu vou estar mentindo para tu. Pecado é bom. Mas o pecado que agrada a tua carne, amanhã pode levar a tua alma para o inferno. Por quê, pastor? Olha para cá. O pastor já respondeu aqui. O salário do pecado é e o dom gratuito de Deus é a vida. E o que é o dom gratuito de Deus? É a graça. É a graça. Entenda uma verdade. Obediência vai trazer frutos, vai trazer bênçãos para a tua vida que você não merecia. Como assim, pastor? Segura. Qual é a diferença de graça e misericórdia? Misericórdia é o que eu merecia e ele não me deu. E o que eu e você merecia? Condenação, inferno, lago de fogo. Sim ou não? Mas ele resolveu não. E a graça é o que eu não merecia. E ele resolveu nos entregar. Escute, para nos chamar de filho. E se chama de filho é porque ele é pai. E a figura do pai na Bíblia fala de duas características ou qualificações. Primeiro, provisão e proteção. Se tu for obediente, não vai te faltar nada, porque eu vou prover tudo. Se tu for obediente, eu vou te proteger e ninguém tem poder para te tocar. Escute, entenda isso, por favor. Aqui nós temos que entender essa verdade. Ainda que doa, ainda que machuque, ainda que confronte. Porque geralmente eu ouvi algo esses dias, eu quero compartilhar com você. O que é, pastor? Geralmente quando a gente chega para alguém e diz assim, ó, o que tu acha de assunto tal? Mas eu já tenho a minha resposta. É ou não é? E eu quero que a pessoa fale a minha para me agradar. Mas e quando não fala? O que eu digo? É o inimigo se levantando. Não é? Nem tudo é o diabo, meu filho. Na Bíblia tem a vontade de Deus, a vontade do homem, a vontade do diabo. Escute isso, por favor. Aí agora, vamos chegando no versículo de número 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira. Dessa volta para chegar aqui, tá? Olha para cá. Sede santos em toda a vossa maneira de... Ou seja, tudo que vocês forem fazer, usem a santidade. É para ser santo só aqui? Bom demais, né? Por que a gente olha para alguém
Vinha conversando com um pastor e disse para ele o exemplo de um rapaz. E eu ouvi algo do pastor José Carlos de Lima, que ele falou assim: torneira acochada demais tem vazamento. Torneira acochada demais tem vazamento. Gente que quer ser demais, porque a Bíblia manda a gente ser temperado. Quer ver? Olha para cá. Nós somos chamados de sal. Se eu chamar tu para comer uma feijoada lá em casa e colocar 1 quilo de sal, tu come? Ninguém come, meu filho. Por quê? É do mesmo jeito a gente. Não é de mais nem de menos. Temos que ser temperados. Olha para cá, segura. Porque tem gente que tudo é pecado. Tem gente que não vive, pastor. Eu venho de uma região praiana. Eu já vi gente dizendo que praia é do diabo. Ele não tem a chave da casa dele. Vai ter praia. Claro que a gente tem que saber se comportar na praia. A irmã não vai botar um fio dental, pelo amor de Deus. Hã? Aí também não vai botar uma calça para mergulhar na praia. Meu Deus. Agora deu ruim, né? Acho que eu vou apanhar aí. Mas olha para cá. Escute. O diabo não tem nem a chave da casa dele, irmão. Como que vai ter alguma coisa? O problema é que aquilo que é nosso, a gente quer entregar na mão dele. Escute isso. Sede santos como aquele que vos chamou é. Olha para cá. Olha para cá. Eu falei de uma qualificação característica. Santidade não é se afastar do pecador. Santidade é se afastar do pé. Por quê, pastor? Escute isso, para pecado, Deus mandou o seu filho. Mas entenda uma verdade. Desde o princípio, quando Adão e Eva pecam, quem é que desce para falar com eles? Ele continuou ouvindo a voz de Deus, sim ou não? Mas não foi Deus que se afastou dele. Foi ele que se afastou de Deus por causa do... A irmã falou algo aqui interessante. Que até no mundo Deus fala conosco. Isso é verdade, irmão. Porque Adão e Eva, eles estavam nus, porque tinham pecado. Eles morreram espiritualmente. Mas Deus desceu para falar. Porque Deus, ele sempre tem prazer e sempre dá a oportunidade para o pecador se arrepender. Como assim, pastor? Apocalipse capítulo 3, versículo 8. E o cordeiro já havia sido sacrificado desde a fundação do mundo. Quando eles pecam, eles correm para trás da árvore. Tronco de árvore é feito de madeira, representa a cruz. Porque toda vez que eu peco e corro para trás da cruz, aí o texto vai dizer que o primeiro sacrifício da Bíblia vai acontecer. Qual é? Deus desce, sacrifica o cordeiro e veste ele com túnicas de pele de cordeiro. Olha para cá. Porque toda vez que eu peco e corro para a cruz, o sacrifício se manifesta para perdoar os meus pecados. Olha para cá. Pecado nunca foi problema para Deus. Entenda uma verdade. Santo não é aquele que não peca. Santo é aquele que quando peca se entristece e se arrepende, pedindo perdão a Deus. Aleluia. Entenda isso. Olha para cá. Jesus era santo, sim ou não? Em tudo ele foi tentado, mas em nada ele... Irmão, ele andava no meio de quem? Publicanos e pecadores. Porque santidade que te afasta do pecador não é santificação, é satanização. Como assim, pastor? Olha para cá, meu filho. Olha para cá, por favor. Tu não vai rejeitar aquele teu familiar que está caído. Tu vai aprender a amar ele mais ainda. Porque quem era religioso, Jesus chamou de cobra, de raposa.
eles eram os piores. Diziam ser santos, mas queriam ser melhores do que os outros. Mas Jesus mostrou que santidade não tem nada a ver com isso. Santidade é se igualar no meio deles, ou se colocar no meio deles, não para praticar o que eles praticam, mas para tirar eles das práticas pecaminosas e trazer eles das trevas para a luz. Entenda isso, por favor. Jesus, quando ele veio, ele foi o nosso maior modelo de santidade. Sim ou não? Sede santos porque ele é. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Aqui, escute bem, Jesus, em sua santidade, ele fez cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, aleijado andar, morto ganhar vida. Por quê? Porque a santidade de Cristo, ela veio para fazer a diferença. Olha para cá. Quando Jesus chegava, o povo se afastava ou se aproximava? Não sei se tu vai dar glória, mas vou ter que falar isso aqui, tá? Porque tem gente que diz que é tão santo, ninguém aguenta estar perto dele. Santidade não é tu se isolar, irmão. Santidade não te faz se isolar. Santidade, ele aproxima e atrai as pessoas para perto de você. Para quê, pastor? Para serem iguais a você. Sede santos como ele é. Tem como isso acontecer? Tem como isso acontecer? O que Pedro está querendo dizer com isso? É que vocês devem buscar a santidade dia após dia. Como? No versículo chave dessa campanha. Porque está escrito. Porque está misericórdia. Porque está Como é que eu busco a santidade? Primeiro, através da palavra. Tu gosta de palavra? Tem gente que gosta de tudo, menos de palavra. Gosta de revelação, de visão, de profecia, mas não entende que a maior revelação, a maior visão, a maior profecia continua sendo a palavra. Aleluia. Nada no culto substitui a palavra. Culto sem palavra pode ser tudo, menos culto. O que te liberta é a palavra. O que te levanta é a palavra. O que te fortalece é a palavra. O que te alimenta é a palavra. O que te dá vida é a palavra. O que te dá visão é a palavra. O que te dá audição é a palavra. O que te dá voz é a palavra. Deus está dizendo para alguém aqui: é através da palavra que eu mudo a tua vida. Palavra. Palavra. É mavazi joia séria téria fa. Ele marachandaracio. Palavra de Deus. Só a palavra. Por quê, pastor? Aonde foi que Jesus usou? Porque está escrito. Lembra quando ele foi tentado pelo diabo? Transforma essas pedras em pães. Jesus disse: porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai. Aleluia. Se joga do pináculo do templo, porque está escrito: não tentarás o Senhor. Eu vou te dar todos os reinos do mundo, porque a mim foi entregue. Porque está escrito: eu não vou fazer isso. Só ao teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Quer vencer a tentação? É pela palavra. Quer vencer o dia mau? É pela palavra. Por quê, pastor? Tem uma frase na Bíblia que ela é usada 365 vezes. Qual é? Não
temas. Na palavra está dizendo, para o dia mau, não temas. Para o dia da enfermidade, não temas. Para o dia da porta fechada, não temas. Para o dia, aleluia, da enfermidade, não temas. Para o dia da fraqueza, não temas. É pela palavra. Deus está dizendo para alguém aqui, é só a palavra que vai te trazer santidade. Palavra. Palavra. A palavra tem resposta para tudo. Pastor, tem umas coisas que a Bíblia não impede de fazer, mas ela manda tu fazer. Escute, entenda uma verdade. Palavra, primeiro. Segundo, orar. A oração, a palavra vai te tirar do mundo. A oração vai tirar o mundo de tu. Alguém perguntou, o que é mais importante? Oração ou palavra? A resposta do sábio foi, o que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a esquerda? Então ninguém caminha sem oração e sem palavra. Oração e palavra. Palavra e oração. O único ministério, eu vou abrir um parênteses aqui. O único momento que Jesus observou no culto foi o momento das ofertas. Porque não existe culto sem oferta. Nós temos um pastor que ele é judeu. Nosso ministério. Eu fui pregar 3 vezes na igreja dele. E fiquei observando as 3 primeiras vezes que eu fui lá. Ele não pede oferta. Eu estou errado. Aquele negócio me deixou encucado. Eu disse, ô pastor Nis, por que o senhor não pede oferta? Ele, você não prestou atenção. O gasóleo lá fica na porta da igreja. Quem vem para cultuar já entra ofertando. Segundo, oração. Você não vai ver os discípulos chegando para Jesus dizendo assim, ó, me ensina a pregar. Chegaram? Me ensina a cantar. Chegaram? Me ensina a evangelizar. Chegaram? O que eu faço para ter autoridade? Foi assim? Mas ensina-nos a Por quê? Porque a oração sempre foi uma dificuldade dos discípulos. Desde o tempo e o período que caminhavam com Jesus. Quer ver? Quem lembra no Getsemane? Jesus chama os 11. Judas já tinha saído. Aí agora, ali representa o templo. Átrio santo e santo dos santos. Deixa a primeira parte em um lugar. Sobe com Pedro, Tiago e João. Mas ele vai orar sozinho. Primeira parte, maioria, átrio. No lugar santo, Pedro, Tiago e João. Mas só ele vai entrar no santo dos... Aí agora o texto vai dizer que ele começa a orar. E quando ele vem ver os discípulos estão Foi chamado para fazer o quê? Está fazendo o quê? Não tem nada errado aqui não. Será que não parece com a minha geração? Chama para o cinema para ver. Chama para o shopping. Chama para a pizzaria. Para a sorveteria. Todo mundo vai. Chama para orar. Pedro, Tiago e João. Aleluia. Por quê, pastor? Porque oração é guerra. Oração é peleja. Oração é batalha. Quando tu começa a orar, dá logo sono. Abre a boca para bocejar. É ou não é? Por quê, pastor? Porque há uma guerra no campo, irmão. No campo espiritual há uma guerra muito grande. Quando tu começa a orar, logo alguém bate na porta, o telefone toca. Quem tem 2 anos que não te liga, começa a te ligar. Quem não manda mensagem, começa a mandar mensagem. Por quê, pastor? Porque o diabo não quer que tu ore. Por quê? Porque quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais autoridade. Uma igreja poderosa para Deus não é uma igreja que tem 1000 membros. É uma igreja que vive de joelho dobrado. Aleluia. Aleluia. Uma igreja poderosa para Deus é uma igreja que ora. A dificuldade deles era ter uma vida de orar. Por que não queremos mais orar? Eu vou rasgar o verbo aqui. Irmão, os homens que marcaram a história foram homens de orar 16, 17 horas por dia. 8, 10 horas por dia. Aí minha geração ora meia hora, já quer dormir, né?
Passa 10 horas com o celular na mão, pastor. Mas não aguenta passar. Tem calo no dedo de teclar, calo na língua de falar, mas não tem calo no joelho de orar. Aí quer milagre. Como que quer milagre? Como que quer milagre? Olha para cá. O pecado vai te afastar da oração, mas a oração também te afasta do pecado. É você que decide. E quem não ora está em pecado. Disse Samuel: longe de mim cometer tal pecado de não orar por vocês. Porque quem não ora, meu filho, vai ficar fraco mesmo. Mas se você resolver orar, o céu vai se mover em teu favor. Aleluia. Entenda. Escute isso. Versículo 16. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu. Sede santos, porque eu sou. Eu pergunto para você, e aqui eu quero correr para concluir. A santidade de Cristo levou ele para onde? Repita comigo: para a cruz. Porque eu só posso ser santo se eu carregar minha cruz. Quer ver? Segura. Olha para essa cara feia e gorda aqui, meu filho. Olha para cá. Olha para cá. Na Bíblia tem duas chamadas. Mateus 11, 28. Vinde a mim. Acho que vai diminuindo. O negócio é para aumentar, gente. Segunda chamada, Lucas 9, 23. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me. Primeira chamada, pode vir do jeito que está. Segunda chamada, tem que largar a vida velha. Primeira chamada, pode vir bebendo, cheirando, adulterando. Pode vir sendo mulher gostando de mulher. Pode vir sendo um homem gostando de homem. Pode vir tendo um esposo e tendo amante. Pode vir tendo um marido e tendo um amante lá fora. Mas na segunda chamada, vai ter que parar de beber. Vai ter que parar de cheirar. Vai ter que parar de fumar. Vai ter que parar de mentir. Vai ter que parar de roubar. Vai largar a amante. Vai ser homem de uma só mulher. Deus está dizendo para alguém aqui: a primeira chamada é para todos, mas a segunda chamada é apenas para aqueles que querem viver uma vida de santidade na presença de Deus. Irmão, olha para cá, por favor. Esse que aqui vos fala, agora não, agora tem que estar arrumadinho, né? Não tanto, né? Mas tá. Mas uns anos aí atrás, cabelo parecia um cacho de cupim, meu filho. 3 overdoses. Tráfico, assalto, criminalidade. Corpo cheio de cicatriz, tem uma foiçada na perna. Irmão, não era gente não, irmão. Eu acho que tem alguém com medo de mim aí agora. Aí alguém dizia: cemitério ou cadeia? Jesus disse: nenhum nem outro. Escute. Jesus resolveu me dar uma nova oportunidade. Eu entrei no estágio de querer tirar minha própria vida. Foi aonde eu ouvi a voz de Deus, dentro daquela casa, aonde usava droga, guardava droga, arma e dinheiro. Eu por 3 dias consecutivos, tentando se enforcar. A primeira vez, eu ouvi a voz de Deus dizendo: está fazendo isso por quê, Magno? Tira o pano da boca e a camisa do pescoço, ainda não é o fim. Eu vou escrever uma nova história para a tua vida. Eu levantei assustado, nunca tinha ouvido uma voz daquela, irmão. Dentro do lugar que eu estava, meu Deus do céu. Sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira, eu disse: eu vou para a igreja. Na terça-feira, fui para a igreja drogado até a alma. Quando cheguei na igreja, aceitei a Jesus. Escute isso. E até hoje, meu filho,
Deus tem me preservado na presença dele. Entenda isso. Foi bem interessante o que a irmã falou. Isso aqui eu vou falar para me voltar de novo e a gente concluir. Ela disse que não acreditava em depressão. Eu já cuidei de muita gente que está passando por esse período. Eu pastoreei por 2 anos. E nesse período, eu tirei da minha boca para dar para muita gente, que é isso que os pastores fazem muitas vezes. Eu acabei que não suportei. Peguei uma doença chamada herpes zoster. Tomava 14 comprimidos por dia. Estresse, ansiedade, preocupação. Pastor, não tem isso não, né? E nesse período, eu disse, não aguento mais. Não aguento mais, vou jogar tudo pro ar. Vou tirar a minha vida. Fiquei com ansiedade, síndrome do pânico. Não tinha coragem de sair na rua. Quando eu saí, peguei a moto de um obreiro e passei o dia fora de casa pensando. E eu disse, eu vou criar coragem para tirar a minha vida. Quando eu estava na moto, em cima da moto, que eu ia lançar a moto em cima de uns ferros do canal para se matar, foi aí que a minha esposa apareceu, pulou em cima da moto, em movimento, conseguiu tirar a chave da ignição e desligar a moto. E naquele dia em diante, eu entendi o que de fato Deus queria para a minha vida. Porque eu estava com um problema, mas a morte não é solução. Nós temos que entender uma verdade. Temos que aprender a encarar o problema de frente. E ali, eu comecei a ser tratado por Deus. E comecei a entender algumas verdades. Porque Deus falou usando a boca de alguém para mim, dizendo assim: eu te abati, te derrubei, porque tu estava muito soberbo e nariz empinado. Eu achava que era seguro, mas eu estava soberbo. Eu disse, Jesus, tá bom, já entendi. Quem é o Senhor mesmo, quem pode é o Senhor, quem faz é o Senhor, não sou nada. Até que então, escute isso, por favor. Eu estava em oração um certo dia. Aí Deus falou para mim assim, eu vou dividir a taca com você, tá? Deus disse para mim assim, ó, eu não preciso de tu para nada. Eu conto contigo. Se tu não quiser, eu levanto o melhor do que tu para fazer no teu lugar. Eu amei, Jesus. Tá bom. Depois de uma lapada dessa, né? Eu amei. Desde aquele dia em diante, eu entendi quem eu sou em Cristo. E que eu devo confiar apenas nele. Escute bem. Sede santo, porque ele é santo. Sede santo, porque ele é. Isso aqui é maravilhoso. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que os anjos proclamam a sua santidade. Os serafins em Isaías 6 vai dizer que ele é santo. Os anciãos na glória falam que ele é santo. Os céus proclamam a sua santidade, a sua glória. E se ele é santo, a igreja dele também tem que ser. Fica de pé, por favor. Emavazidiola mandaracé. Você sabe quem foi que Deus usou para falar que eu ia ser pastor e pregador, pastor? Acho que vai dar um nó na tua cabeça agora, irmão. Que a gente pensa que Deus só usa quem é crente, né? Deus usou uma mulher chamada Valda. Ela era espírita. Ela chegou para minha mãe e disse: Rosa, teu filho não vai ser preso e nem vai morrer. Ele vai ser um pastor e pregador da palavra. Deus usa quem quer, como quer, da maneira que quer, do jeito que quer e no tempo que Ele quer. Eu quero um obreiro aqui, por favor. Um obreiro. Isso. Dá um abraço nesse rapaz aqui.
Glória a Deus. Aleluia. Abraça, macho. É a linguagem cearense. Você não liga não, tá? É mavazi jolebre ofá. Esse abraço é necessário, meu filho. Eu sou o Senhor que esquadrinhei o teu coração e a tua alma. Eu sei da tua necessidade. E eu te trouxe aqui para tu ouvir a minha voz e eu te dizer: eu te fortaleço. Eu destravo o que estava travado na tua vida. Elema vara céu e teriafá. A partir de hoje eu mudo a tua história, diz o Senhor. Porque pense num cabo do coração grande, pastor. Pense, ele é grande, mas o coração parece que é maior que ele. Já foi enganado demais. Alguém chamou ele de bobão, de besta. Mas ele ainda continua ajudando. Meu filho, mas a promessa de Deus ainda está de pé. Nada caiu por terra. Eu sou o Senhor que destravo. Eu sou o Senhor que elevo. Eu sou o Senhor que abro. Eu sou o Senhor que preparo e te faço entrar naquilo que é teu. Mas tu tem que entender uma verdade: não é do teu jeito, não é no teu tempo, não é como tu quer. Eu sou o Senhor que tenho tudo preparado, mas eu estou te preparando, porque se tu receber fora do meu tempo, tu vai abandonar a minha presença. Porque tu pensa que eu não... Eu já converso contigo tem muito tempo. Você não acaba que é temente. Você é meio teimoso, mas é temente. Você é meio fujão, mas é temente. Como é que pode chamar de Jonas? Ele esperou uma tempestade chegar para poder ouvir a voz de Deus. O teu lugar é no altar, meu filho. Eu vou fazer coisas novas na tua vida. Mas para de fugir. Para de fugir. Porque eu vou glorificar o meu nome na tua vida. Assim diz o Senhor. Pode encerrar, pode encerrar. Olha para cá, a gente vai orar. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Cadê o